Sabe o que é tirar 14% do salário de quem ganha R$ 3.000? Você está tirando a possibilidade dessa pessoa, Luciano, comprar um alimento, comprar um remédio. São quantos votos? Só para as pessoas entenderem agora Isso. a real situação desse julgamento do Supremo Tribunal Federal de Belém. O fisco está com os dias contados. Olá, pessoal. Olha, eu estou recebendo hoje aqui para a nossa roda de conversa o vereador Celso Gianazzi, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e a deputada federal Luciane Cavalcante, que é professora, supervisora de ensino, e nós vamos conversar hoje sobre a nossa luta contra o confisco das aposentadorias e pensões. Eu quero começar essa conversa, deputada Luciane Cavalcante, vereador Celso Gianazzi, com essa foto aqui histórica e simbólica do que aconteceu na aprovação do Sampaprev 2, em 2021, quando o projeto foi aprovado. Teve muita mobilização contrária, servidores em luta, e aqui é o vereador Celso Gianazzi enfrentando aqui o aparelho repressivo do Estado, que agrediu os servidores, sobretudo os servidores da educação, bomba de gás lacrimogêneo. Você está bem no centro dessa repressão. Queria que você falasse dessa foto aqui, como que foi isso? Primeiro, assim, falar da satisfação de estar aqui com a deputada federal, professora Luciane Cavalcante, com você, professor deputado Carlos Gianazzi, deputado estadual, também servidores públicos, como eu, também sou servidor público. Então, nesse dia, essa foto realmente é muito emblemática. Final de 2021, a gente já tinha tido uma luta lá do Sampaprev 1 e veio uma mobilização muito grande de servidores ali. E neste dia da votação, eu estava no plenário da Câmara Municipal, alternando entre o plenário, fazendo uma discussão, obstrução do projeto dentro do plenário e junto com os servidores. Eu, como sou servidor também, estava dialogando com os servidores. E aí, num momento específico lá, a gente, inclusive, era um momento de conversar, dialogar com os servidores, aí veio a repressão, a covardia contra os servidores. Jogaram bombas, cacetetes em cima dos servidores públicos, e nesse momento dessa foto, a bomba caiu pertinho dos nossos pés ali, e foi, não conseguia mais enxergar, respirar, mas imediatamente, após essa bomba, eu corri para o plenário e ele tentando obstruir a sessão, parar a sessão, porque os servidores estavam sendo agredidos lá fora. Então, foi um dia muito intenso, de muita luta ali daquele dia na Câmara Municipal. E você estava tentando negociar com a polícia, segurar a polícia para não bater nos servidores. E a Luciane estava junto com os servidores nesse dia. Eu estava. É bem importante lembrar, Celso Carlos, que a grande maioria das pessoas que compõem a educação são mulheres. Então, a covardia, ela ainda fica mais grave. E eu lembro, Celso, da sua mobilização, de toda a sua atuação para que a gente não fosse ferido, porque nesse dia, nesse momento, eu estava com a base, eu estava em greve, fazendo a segunda greve daquele ano. Primeiro a gente fez a greve dos 100 dias, porque o prefeito Ricardo Nunes obrigou a gente a voltar sem ter tomado a vacina, sem nenhum equipamento de segurança, e depois ainda implementou essa segunda reforma. E você teve uma atuação muito importante na condução de toda essa oposição que a gente construiu contra esse ataque. E eu me lembro que, além dessa foto histórica, que é uma foto muito emblemática de tudo o que aconteceu, foi tirada pela fotógrafa Carol. Também dentro do plenário, vocês também tiveram momentos muito difíceis. Teve de tudo naquele dia. Foi, de fato, um dia conturbado. Nosso objetivo ali era obstruir, não deixar o projeto ir adiante. A gente precisava de um voto para garantir essa aprovação. Nós tivemos todo um diálogo, conversando com os servidores que fizeram mobilizações territoriais, falando com vereadores em cada ponto. Mas nesse dia, lá no plenário, inclusive, essa fala é muito importante se dizer, porque nós tivemos vereadores votando de Dubai, votando contra os servidores de Dubai. Algo que a gente questionou muito, da validade do regimento da Câmara Municipal, da legalidade disso, inclusive, judicializamos essa questão para barrar a votação naquele dia, porque
vereadores estavam votando de fora do município de São Paulo, fora do Brasil. Absurdo, né? E também uma briga entre vereadoras lá, que aí nós tentamos parar, obstruir a sessão ali. Em algum momento, num momento específico, nós conseguimos, a primeira sessão, nós conseguimos reverter e pedir que ela fosse votada, porque nós tivemos a votação, um dos vereadores ficou ausente também do governo, nós tivemos maioria, nós obstruímos. Mas depois eram várias sessões marcadas, eram uma em cima da uma outra. Uma em cima da outra, e ia varar a madrugada, mas acabou sendo isso. Se a gente não tivesse feito essa luta com servidores frente à Câmara Municipal, talvez a gente teria perdido muito mais do que nós já perdemos. Celso, teve também vereador xingando os servidores de vagabundos, né? Aquele pessoal do MBL, não foi isso? E também quero destacar que o seu mandato, o seu gabinete foi um ponto de articulação, foi ali um refúgio. Um refúgio. Fazendo do mandato um instrumento de luta, que é isso, para isso que servem os mandatos. O seu mandato foi muito importante na resistência, né? E depois continua sendo um mandato importante para lutar agora contra o confisco, para derrubar o confisco. Eu quero fazer um corte aí, Celso Luciani, porque nesse momento, em 2021, nós estávamos na Assembleia Legislativa, você estava acompanhando, a Luciane também, para derrubar o confisco que o Dória tinha imposto aos servidores estaduais. Nós fizemos uma luta imensa, vocês participaram também da nossa luta pela aprovação do meu PDL número 22, que mobilizou a Assembleia, mobilizou os servidores e servidoras, as tuiteiras, as entidades, e depois nós conseguimos derrubar o confisco. Depois de 2 anos de luta, em 2022, nós derrubamos o confisco do Estado. Estou dizendo isso porque nós, né, estamos juntos, é lógico, com você, para derrubar o confisco agora municipal. Porque se nós conseguimos o mais difícil, que foi o estadual, que era Dória, Rodrigo Garcia, os tucanos, e ele dizia que não tinha como, não tinha dinheiro, ia quebrar o Estado, nós derrubamos e não quebrou o Estado. Queria que você falasse o que está acontecendo hoje com o servidor. Ele está perdendo 14%, é isso? A pessoa já se aposentou e está sendo confiscada. O confisco, ele vem penalizar os servidores que ganham pouco, abaixo do teto do regime geral. Então, olha, acontece muito, eu uso a tribuna da Câmara Municipal, semanalmente, para mostrar fatos concretos, olerites de servidores que se aposentaram depois de 40 anos de trabalho e ganham R$3.000, R$2.800 e têm confiscados 14%. Sabe o que é tirar 14% do salário de quem ganha R$3.000? Você está tirando a possibilidade dessa pessoa, Luciano, comprar um alimento, comprar um remédio. Imagina uma pessoa com câncer. Já a rede pública de atendimento de saúde já é um caos. A gente luta muito para a melhoria do HSPM, mas ainda é um caos. Então, o servidor público ele não tem condições de fazer o tratamento. E ele foi confiscado. É disso que nós estamos falando. É dessas pessoas que o prefeito Ricardo Nunes atacou assim, covardemente, sem necessidade, porque não havia o déficit previdenciário que ele alegou. Eu apresentei o PDL 92, é um projeto de decreto legislativo, revogando esse artigo que fala do confisco de aposentadorias, confisco de 14% das aposentadorias e pensões dos servidores públicos que ganham abaixo do teto do regime geral da Previdência, para fazer justiça a esses servidores públicos que dedicaram suas vidas ao município de São Paulo. Celso, agora, nesse momento, né, nós temos várias frentes de luta contra esse confisco municipal, e você tem o seu PDL 92, que é quase próximo do nosso, o meu era o 22, o seu é o 92, para revogar o confisco municipal. E a deputada Luciane tem uma atividade importante em Brasília, ela tem mobilizado, tem feito reuniões com o Supremo Tribunal Federal. Você tem participado também, eu fui em algumas, mas ela que tem organizado. Eu queria que você falasse, Luciane, sobre o julgamento, sobre a sua participação nas audiências com os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque tem o PDL 22, mas se a gente conseguir derrubar isso no Supremo, resolve a situação municipal e a nossa também estadual, para devolver o que foi confiscado. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida aqui. Você é o pai do Celso Janazzi? Não, muita gente acha que ele é meu filho. Esse Celso Janazzi, esse vereador é seu filho? É seu primo? Por que ele é seu? Ele é meu irmão mais novo. Nós temos 2 anos de diferença. Então, ele tem que me obedecer, viu, pessoal? Ele tem que votar certinho lá na Câmara. A gente não puxa a orelha dele lá em casa.
ele não é seu filho. Não, ele é meu irmão. Tá. Uma das ações que a gente tem feito, e por isso que eu fui eleita também deputada federal, a primeira deputada federal professora da rede municipal, com essa bandeira, é de articular o fim desse confisco dentro da esfera federal. E um dos pontos que a gente tem interagido muito é no STF, porque lá estão as nossas ADINs, e nós estamos acompanhando, já falamos com inúmeros gabinetes, inúmeros ministros, fomos atendidos pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Zanin, pelo ministro Fachin, pelo ministro André Mendonça, pela ministra Carmen Lúcia, enfim, por inúmeros ministros dialogando. Isso é um trabalho muito árduo. E no dia do julgamento, né, Celso, foi um dia que a gente estava muito apreensivo, porque nós somos servidores. A gente sabe na pele o que significa esse confisco, porque é a nossa carreira, é a nossa luta, é a nossa vida, são os nossos anos de trabalho. A gente sabe o tamanho desse ataque, que não é só um ataque material, é um ataque material e é um ataque moral à nossa dignidade. E quando os ministros começaram a ler os votos, eu me lembro que quando o ministro André Mendonça fez a leitura do voto dele, da emoção que foi, porque ali a gente já não tinha conquistado a maioria, mas a gente já tinha 5 votos. E ali a gente começou, a gente se emocionou muito, a gente chorou, mas por quê? Porque a gente vem dessa luta, porque nenhum outro direito foi tão atacado quanto o direito previdenciário. Foram muitas lutas, muitas greves. Desde 98 a gente está lutando pelo nosso direito de se aposentar. Então, quando o Fux também fez a leitura dele, e aí a gente formou maioria, foi de uma alegria e de uma emoção, não foi, Celso? Foi, a deputada Luciane Cavalcante, ela, como ela disse, né, seguranças ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, você tem que ficar quase que em silêncio, parado. Uma estátua, você não pode... estátua, e aí quando proferiu esse voto, formou a maioria, ela levantou e falou, nossa, viva os servidores, cara. Aí todos os seguranças olharam para ela, deputada. Aí ela... mas foi pedindo para... Tinha que me retirar se eu não parasse. Mas era muita energia que foi colocada ali, muita luta, né? Você está trazendo muita luta. Ela como servidora lutando e depois como deputada federal fazendo essas agendas com os ministros, que foi fundamental. Foi um dia histórico, né, Celso? Foi um dia histórico. A gente estava ali com as entidades, com a Pública, com o GOSE, estávamos com outras entidades também. Então, a gente tem noção, a gente tem consciência histórica e compromisso com os nossos servidores, com as nossas pautas, e esse dia foi um dia memorável, histórico, e que a gente segue em luta. Essa semana mesmo, eu estarei no STF dialogando com o ministro, dialogando no Planalto, porque a gente sabe que existe esse lobby dessas pessoas que, infelizmente, são governadores e prefeitos e são inimigos do povo. Então, a gente tem que aprender a localizar nossos inimigos, se juntar força para ir para cima deles. No dia que nós conseguimos a maioria, né? São quantos votos? Só para as pessoas entenderem agora a real situação desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vocês acompanham com lupa e presencialmente lá. Qual é a situação hoje desse julgamento? Exatamente. Quantos votos nós temos para os aposentados? Hoje está 7 votos favorável aos servidores e 3 contrários aos servidores. E o ministro Gilmar Mendes, falta um voto, o ministro Gilmar Mendes ele pediu vistas, né, Luciane, do processo de votação. Nós já estivemos com ele depois desse pedido, deputado Janazzi, deputado Luciane Cavalcante também, e está para devolver. Acho que não vai usar os 90 dias, né, espera, fez esse apelo, entregou memoriais novamente, sensibilizou dizendo quem são as pessoas atingidas, né, por esse confisco, né, uma grande maioria de mulheres, essa é a grande verdade, né, pessoas que ganham abaixo do teto do regime geral. Então, está nessa luta, acompanhando, cobrando. Então, na verdade, olha, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. No julgamento, 7
a gente já formou maioria. Na verdade, se eles não mudarem os votos, nós já vamos derrotar, né? Eles podem, porque os governos estão pressionando também, fazendo seus lobbies em cima dos ministros, né? Eles podem até mudar o voto. O voto do Gilmar Mendes não vai fazer diferença, porque nós já temos maioria, não é isso? Nós já fizemos maioria. Ele só tem que devolver para finalizar o julgamento. Então, a nossa luta é para continuar conversando com os ministros para que eles não mudem os seus votos, não cedam ao lobby dos prefeitos e governadores, e também que o Gilmar Mendes, o ministro, devolva rapidamente o processo e termine definitivamente. Daí a prefeitura vai ter que revogar o confisco, e a luta aqui em São Paulo vai ser a mesma do Estado, para que haja devolução, além de acabar com o confisco, tem que devolver com juros e correção tudo que foi confiscado aqui na prefeitura e no Estado. E lembrando que essa lei da reforma da Previdência era do Bolsonaro, o Bolsonaro que aprovou essa autorização, deu uma carta branca para que todos os prefeitos e estados façam o confisco, mas não são obrigados, não. Então, independentemente, você foi direto ao ponto, independentemente do julgamento do confisco, o prefeito Ricardo Nunes pode a qualquer momento revogar esse confisco. E é por isso que a gente está na luta, diariamente, continuo na tribuna da Câmara Municipal, denunciando... Organizando audiências públicas. Organizando audiência pública. Tem vereadores lá que, inclusive, falam, pô, Janazzi, você é monotemático, todo dia você vem falar do 14%, me chama até de 14%, porque eu não vou parar enquanto a gente não revogar esses 14% daqueles confiscos dos servidores municipais. É preciso dizer que essa covardia que está sendo feita contra os idosos servidores públicos, ela fica camuflada, abafada pela grande imprensa. Então, se a gente não utiliza as nossas redes sociais, a nossa boca, todos os mecanismos que a gente tem para denunciar essa situação, as pessoas não vão ficar sabendo. Foi você que levou também essa proposta para o plano de governo do nosso candidato Guilherme Boulos. O que o Guilherme Boulos vai fazer no dia 1º de janeiro com relação ao confisco? Primeiro que é preciso ter coragem. E aí o nosso candidato, deputado federal Guilherme Boulos, já assumiu o compromisso público, né? Público, que ele, já no primeiro dia de governo, vai revogar o confisco de aposentadorias e pensões aqui no município de São Paulo. A gente está em diálogo constante com ele, falando do orçamento, tem uma equipe muito boa, né? Tem o NACA e outras pessoas trabalhando muito fortemente no orçamento para que ele se aproprie do orçamento, dos números, coloca o orçamento à disposição das pessoas. O orçamento tem que servir para a população, para os serviços públicos e não para as máfias, como a gente está vendo que está acontecendo aqui hoje em São Paulo. Se você falou de máfia, só resgatar um número. Saiu publicado esses dias na grande mídia, as máfias estão consumindo R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão de reais. A revogação do confisco custa 700 milhões. Então dá para pagar. Já tem 2 anos à frente aqui da revogação. Então, de recursos a gente tem. Olha, a gente vai derrubar o confisco, minha gente. Nós derrubamos no Estado com a nossa luta, vocês participaram, e, sobretudo, com muita mobilização, através do Twitter, as nossas tuiteiras, as nossas aposentadas, foram às redes sociais, participaram de mobilizações, nós derrubamos e vamos derrubar aqui também o Sampaprev, vamos derrubar aqui os 14%. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Celso, parabenizar você pelo seu trabalho, a sua resistência. Você é o porta-voz dessa luta na Câmara Municipal, e a deputada Luciana Cavalcante, que tem um papel fundamental hoje em Brasília também para derrubar em nível nacional esse confisco, sobretudo a atuação que você tem no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, o confisco está com os dias contados. É sobre isso. É isso aí. Revoga já, minha gente.